contato com o mundo desde cedo, com certeza faz muito bem à alma, né? Eu não sei qual era a expectativa de vocês, e eu espero que vocês não tenham vindo querendo ouvir especificamente poemas de Drummond. Eu vou falar um pouco... ficou triste? Sabe por quê? Porque o poema de Drummond a gente costuma ler desde pequeno, né? Os livros didáticos, mal ou bem, normalmente mal, trazem poemas de Drummond, né? De alguma forma, o Drummond entra na nossa vida, né? Mal ou bem, sabe por quê? E mais mal? Porque, por exemplo, Cidadezinha Qualquer. Quem é que não conhece Cidadezinha Qualquer aqui? Os nossos amigos lá de Drummond não conhecem, não? Cidadezinha Qualquer? Um poeminha deste tamanho, do primeiro livro dele, né? Todo mundo conhece, né? Pois então, a maioria, ou todos os trabalhos que eu já vi sobre Cidadezinha Qualquer, trazem uma visão muito estreita do poema, né? O Cidadezinha Qualquer não entra nessa discussão nossa, não, tá? Se for o caso, um outro dia, quem sabe, talvez, né, a gente fale sobre isso. Mas, por exemplo, Cidadezinha Qualquer, para mim, é um poema eminentemente feminista, feito lá antes de 1930, né? E pouca gente consegue perceber isso, que se trata no poema de mulheres olhando um homem que vai devagar, igualzinho um cachorro, igualzinho um burro, que vai devagar a lugar nenhum, e elas presas em casa, olhando pela fresta da janela. E o eita vida besta, meu Deus, é delas, né? É muito mais, é claro que é do poeta, né? Mas é o poeta trazendo também a voz feminina ali, porque elas estão dando o jeitinho delas, estão plantando coisas, estão cantando lá no pomar, né? E os homens fazendo exatamente nada, né? Mas isso fica para outra vez, tá? Mas o que eu queria falar com vocês era mesmo, pegando também poesia, mas eu vou me valer para falar de algumas características de Drummond, sobretudo da crônica dele, que cada vez mais vai sendo esquecida e é uma obra importantíssima, que quase não tem correspondente. Eu não quero deixar de usar o quase, porque fã é um perigo, né? Mas é que eu acho que praticamente não tem equivalência na literatura brasileira e, portanto, em literatura nenhuma, uma vez que a crônica é essencialmente um gênero nosso, brasileiro, né? Eu vou começar lendo uma crônica de Drummond, depois a gente vai ver por quê. Ouvir Drummond não é ruim, não, né? Mesmo que a voz não sirva, vale a pena. Chama Sondagem. O carteiro, conversador amável, não gosta de livros. Tornou pesada a carga matinal, que, na sua opinião, e dado o seu nome burocrático, devia constituir-se apenas de cartas. No mais, algum jornalzinho leve, mas esses pacotes e mais pacotes que o senhor recebe, ler tudo isso deve ser de morte. Explico-lhe que não é preciso ler tudo isso. E ele muito se admira. Então, o senhor guarda sem ler? E como é que sabe o que tem no miolo? Em primeiro lugar, Teodorico,
Nem sempre eu guardo. Às vezes dou a alguns amigos, se há alguma coisa que possa ser do interesse deles. Mas como sabe se vai interessar se não leu? Esclareço a Teodorico que não leio assim de ponta a ponta, mas sempre abro ao acaso, leio uma página ou algumas linhas, passo os olhos no índice e concluo. Meu crédito diminuiu sensivelmente a seus olhos. Não lhe passaria pela cabeça receber qualquer coisa do correio sem a ler inteirinha. Mas, Teodorico, quando você compra um jornal, se sente obrigado a ler tudo que está nele? É diferente. Eu compro o jornal para ver os crimes, o resultado do seu talão vale milhão, etc. Leio aquilo que me interessa. Eu também leio o que me interessa. Com devido respeito, mas quem lhe mandou o livro desejava que o senhor lesse tudinho. Bem, faço o possível, mas eu sei. O senhor não tem tempo. Mas quem escreveu, coitado, esse perdeu o seu latim, como se diz. Será que perdeu? Teve satisfação em escrever, esvaziou a alma, está acabado. A ideia de que escrever é esvaziar a alma perturbou o meu carteiro, tanto quanto percebo em seu rosto magro e sulcado. Não me leva a mal? Levar a mal o quê? Eu lhe dizer que, nesse caso, carece prestar mais atenção ainda nos livros, muito mais. Se um cidadão vem à sua casa e pede licença para contar um desgosto de família, uma dor forte, dor de cotovelo, vamos dizer assim, será que o senhor não escutava o lacrimão dele com todo o acatamento? Teodorico, você está esticando demais o pensamento. Nem todo livro representa uma confissão do autor. Ainda ontem você me trouxe uma publicação assim, do Itamaraty. Que drama de sentimento tinha isso? Bem, nessas condições e demais, no caso de ter uma dor normal, uma dor moral, escrevendo o livro, o camarada desabafa, entende? Pouco importa se seja lido ou não, isso é outra coisa. Ficou pensativo. À procura de argumento? Enquanto isso, eu meditava a curiosidade de um carteiro que se queixa de carregar muitos livros e, ao mesmo tempo, reprova que outros não os leiam integralmente. Tem razão, não adianta mesmo escrever. Como não adianta? Lava o espírito. No meu fraco raciocínio, tudo é encadeado neste mundo. Ou deveria ser. Uma coisa nunca acontece sozinha, nem acaba sozinha. Se uma pessoa, vamos dizer eu, só para armar um exemplo, se eu escrevo um livro, deve existir um outro, o senhor, numa hipótese, para receber e ler esse livro. Mas, se o senhor não liga a mínima, foi besteira eu fazer esse esforço. E é isso que acontece com a maioria. Estou vendo. Teodorico, você escreveu um livro. Virou o rosto. De poesia. Mas agora não adianta eu lhe oferecer um exemplar. Até segunda. Bom domingo para o senhor. Escute aqui, Teodorico. Bem, já que o senhor insiste, aqui está o seu volume. Não repare nos defeitos, ouviu? Esvaziei bastante a alma. Tudo não era possível. É fantástica, né? E vejam que o título é Sondagem, porque desde o início o Teodorico está ali armando o pote, né? E vai toda a vida até que, enfim, imagino com que cuidado, né? Com que
vergonha, ele estava se anunciando para Drummond, né? Mas eu escolhi essa crônica por muitos motivos. O primeiro é que é uma crônica e está dentro desse universo que eu queria tratar com vocês. E daqui um pouquinho eu falo sobre a crônica. Um segundo motivo é que esse texto cadê a professora de português, hein? Ou literatura, não sei. De português tem de história. Também? Muito bem. E de português, viu? Não veio. Tá bom. Porque essa crônica é uma aula de leitura. Olha aí. Como é que é esse nome? Genícia. Genícia, essa crônica é uma aula sobre leitura e escrita, não é? Vocês viram quantas ideias interessantes estão aí sobre leitura? Por exemplo, você não precisa ler tudo que mandam para você, ou que mandam você ler. Viu? Não precisa. Desculpa, hein? Não precisa. Então, conforme o que eu recebo, né? Ou o livro que eu tenho em mãos, ou a revista, ou o jornal, é isso mesmo. Olho umas páginas salteadas, leio o sumário e olha, já sei se aquele livro vai ter alguma coisa de interesse para mim ou não. Há uma outra coisa importante sobre leitura que é dar, né? Não serve para ele, para alguém servirá. Então, se há uma coisa que interessa a outros, eu passo para os outros. Isso é uma questão linda da leitura, porque a leitura, de toda maneira, é sempre uma forma de interagir. E dar um livro é interagir muito positivamente com qualquer pessoa, né? Ler o que interessa. No jornal, eu leio o Crime e o Seu Talão Vale $1 Milhão. Eu não sei como é que ele não disse, naquela época, morando lá no Rio, como é que ia o Flamengo ou o Fluminense. Por acaso, os dois estão em situações muito diferentes hoje, né? Mas há aqui uma porção de questões sobre a leitura, né? Maneiras de ler. E às vezes a teoria gasta um tempão, páginas e páginas de teoria, para explicar uma coisa tão simples. Se é um conto de Orígenes Lessa, pelo qual Drummond tinha uma enorme admiração como contista, Drummond ligava para ele e dizia: acabei de ler, digamos, Balbino, Homem do Mar. Eu queria ter escrito esse conto. Fala com Orígenes. Então, há uma outra maneira de ler de Drummond também. Exatamente isso, né? Não se lê tudo da mesma maneira, e nem é o caso. E pedir isso de alguém é pedir errado. Exigir isso de alguém é pior ainda, né? Mas há também questões de escrita. Por exemplo, o Drummond fala um pouco sobre escrita aqui também, né? Eu vou falar daqui um pouquinho sobre isso. E uma outra questão pela qual eu escolhi essa crônica é porque a personagem não é Drummond. A personagem é Teodorico. E eu quero dizer que esta crônica é anterior ao Carteiro e o Poeta, que é o livro do Skármeta, né, que virou um filme extraordinário. O filme, como acontece poucas vezes, é até melhor do que o livro, que ele me perdoe, né, mas por acaso... Essa é anterior?
essa crônica anterior. E as personagens são um pouco as mesmas, né? Um grande poeta e o carteiro, né? Vocês não conhecem, essa turma não viu o Carteiro e o Poeta? Olha, vejam, não precisam ler o livro, não. Nesse caso específico, não leiam o livro, mas vejam o filme, que é extraordinário. O Máximo Troisi, que é o carteiro, que é a personagem principal, também no filme, né? Mesmo sendo com o Felipe Noiret, o principal é o Troisi, ele ganhou Oscar, né? Foi póstumo, mas ganhou tal a extraordinária apresentação dele. Bom, mas o que eu queria dizer de Drummond nessa crônica é que ele tem um encanto extraordinário e é uma marca não só da sua crônica, um encanto extraordinário pelas minorias, pelas pessoas simples, por pessoas pelas quais, em geral, a gente passa sem as perceber. E é importante aqui que essa pessoa um carteiro, tem nome, né? Ele é o Teodorico. Logo de início, ele fala, mas Teodorico, eu não preciso ler tudo, né? Então, esse carteiro tem nome, quer dizer, participa de uma intimidade na vida de Drummond. E não era só o carteiro. Ele tem uma quantidade enorme de crônicas sobre a babá, um gerente de uma lojinha, cozinheiras, enfim, são muitas as pessoas desse cotidiano que interessam a Drummond. Mas aí vamos voltar lá. Deixa eu ver se eu estou saltando alguma coisa que eu queria. Não, basicamente isso mesmo. Mas, voltando à crônica, eu vou me apoiar desculpem, nesse livro de crônicas de Drummond, vou falar em outros também, que se chama A Bolsa e a Vida. É uma obra publicada em 62, mas que tem crônicas desde 58, 59, 60, por um período grande. E neste ano, ele também publica uma das suas obras mais importantes, que é Lição de Coisas. E vejam que já no título do livro de poemas, Lição de Coisas, é um livro de poemas, ele já mostra esse interesse pelas coisas miúdas, pelas pessoas aparentemente miúdas, né? Que normalmente não têm voz, normalmente não têm nome nas nossas relações, não? São pessoas sem rosto, são vultos, às quais a gente não dá maior atenção, né? Para ele não. E nessa crônica, nesse livro de crônicas em que eu me apoio aqui, ele tem crônicas de diversos gêneros, é crônica, mas dentro da crônica ele faz vários gêneros completamente diferentes. E essa é uma das características da crônica, né? Dizer que a crônica é um gênero é mais situar a crônica pelo veículo em que ela aparece. Normalmente jornal e revista, mas ela pode vir em forma de poema. Nesse livro ele tem 4 ou 5 crônicas em forma de versos. Pode ser um receituário. Nesse livro ele faz receituário para um jovem que quer escrever.
E não sei se eu vou achar aqui, mas ele faz duas crônicas, uma seguida da outra, fazendo um receituário para quem quer escrever. Então, assim, 1, 2, 3, 4, 5, vai enumerando conselhos. E lá, num deles, ele falou assim: se você ficar entre dois adjetivos, jogue os dois fora e use um substantivo. Adjetivo é um problemão, né? É um problemão na redação, né? E ele falou: olha, não fique muito satisfeito não fique babaca quando elogiarem o seu texto. Eles podem estar sendo simplesmente delicados. Agora, quando eles falarem mal do seu texto, não fique bravo, porque o seu texto pode ser pior ainda. E vai por aí afora. E o último conselho é esse: seja discreto. É tão mais fácil. E a discrição é uma das características de Drummond, né? E ele era um autor absolutamente discreto sob todo ângulo que a gente queira analisar. Inclusive o fato de ser extremamente mulherengo ficou praticamente obscurecido, né, o tempo todo. Tal a descrição com que ele exercia essa característica fundamental da sua personalidade, né? Mas então a crônica é essa possibilidade, é um texto literário que tem inumeríssimas possibilidades, as mais diferentes. Numa crônica aqui, que é das mais bonitas, eu não sei se a gente vai ter tempo para ler. Oi? Não, eu pus o nome. Foi o meu trabalho do voo. Voei fazendo isso. Doido. Mas ele tem uma crônica que se chama Capítulo do Gênesis, em que ele imita o estilo da Bíblia, absolutamente. E numa questão fundamental. Vou ler só o principinho. Se houver tempo, não acredito muito, a gente volta. Capítulo do Gênesis. E o Senhor, vendo que os homens não melhoravam, antes se tornavam piores, decidiu mandar-lhes uma chuva de advertência. E com isso lhes manifestava seu enfado, e que outro dilúvio não estaria fora de suas cogitações. E a chuva começou a cair, a princípio alegre com seu destino de chuva, insistente depois, e zangada, fazendo aluir a morada dos homens. E os caminhos se encheram de lama, e na lama passavam cadáveres de criancinhas com suas bonecas, e também boiavam corpos de velhos e de moços na eflorescência do amor. E vai por aí afora. Vejam que o vocabulário, a divisão em versículo, tudo é exatamente o estilo bíblico. No Fala Amendoeira, cuja crônica inicial eu vou ler, não vou ler agora, mas vou ler depois, vou terminar com essa crônica. Ele tem um teatro, ele faz um teatro que se chama Assembleia Baiana. A crônica é toda uma cena de teatro. E que cena era essa? Era o seguinte: 54, estou querendo diminuir 10 anos da minha idade. 54, não há ninguém dessa época aqui, mas em todo caso, se alguém se lembrar, me diz. Não tem, com certeza, vocês nem eram nascidos quando ele escreveu essa crônica. Bom, mas em 64 foi eleita Miss Brasil uma fantástica baiana chamada Marta Rocha. Todo mundo já deve ter ouvido falar na Marta Rocha, a grande Miss Brasil, né? O doce Marta Rocha,
Não, mas a Marta Rocha era uma coisa extraordinariamente bela. E ela ganhou o segundo lugar no concurso de Miss Universo e todo mundo ficou revoltado. E ela perdeu porque tinha 2 polegadas a mais nos quadris. E, bom, enfim, essa Marta Rocha era deslumbrante e todo mundo era absolutamente, todos os homens eram absolutamente apaixonados por ela. E, como acontece até hoje, o que aconteceu com a Marta? Quiseram elegê-la vereadora. A gente faz isso até hoje. Né? Se não é a mulher mais bonita, é o cantor, é o jogador de futebol, é o tiririca. Olha, eu quero dizer que outro dia, sem saber, eu estava sentado junto do tiririca, lá na Assembleia, né, em Brasília. Como ele estava, ele estava à paisana, ele tem a gravata, né? menino, enfim, ele estava aqui do meu lado, me disseram, perto de quem você está? Eu olhei, não achei nada bonito, não era muito bonito, não era muito velho, não era nada muito. E quem que era? Até que alguém fala, não, porque o deputado Tiririca aponta para o meu lado, não era eu. Então, gente, eu ouvi os maiores elogios verdadeiros, que isso também é errado na política, elogios verdadeiros ao Tiririca. E eu fiquei sabendo lá que ele apresenta projetos absolutamente importantes na área da cultura e da educação. E é o mais frequente dos deputados. Eu que fiquei injuriada com a eleição do Tiririca, engoli em seco, e quero dizer que é uma maravilha. Milagres acontecem. Firmemente. Mas, vou ler um pedacinho da... Então, é teatro, eu vou ter que falar a rubrica, né? Quem é que vai falar, porque vocês não têm um texto em mão. Assembleia Baiana. O senhor presidente. Tem a palavra o deputado Marta Rocha. O senhor Marta Rocha, movimento geral de atenção, palmas no recinto e nas galerias. Senhor presidente, ao subir a essa tribuna, vários senhores deputados. Muito bem, Vossa Excelência está se exprimindo com rara eloquência e felicidade. E vai por aí afora. De repente, ela não consegue falar mesmo porque ela não tem nada a dizer, né? Então, vai indo e de repente lá fala, mas aqui. O seu Caribé está olhando assim, absolutamente envelhecido para ela, e de repente ele fala, vai ser bonito assim, no ciclo dos invernos, puxa, vai. Bom, ela não conseguiu falar nada, todos se pronunciaram, encanta, todo mundo, toda a sessão era cheíssima, não só dos deputados como das galerias, tudo assim, incrivelmente povoado, todo mundo interessadíssimo, até que aí tentaram falar de orçamento, e alguém falou que era falta de patriotismo falar de orçamento. Era o azedo, né? Era o Firmino Azedo. Ele tentou discussão, não deu. Bom, enfim, como é que acaba? O senhor Demóstenes Latino, malgrado orientação do... não é antes. Bom, um deputado tem uma proposta que seria votada imediatamente, que se abolisse a tal de polegada, que fez aquele absurdo de não eleger bom, cometeu aquela injustiça.
E aí todo mundo aplaudiu, foi votada a proposta, ganhou naturalmente por unanimidade, por aclamação. E a confusão geral, né? Tempestade de aplausos nas galerias. O presidente, atenção, atenção, as galerias não podem votar. Bem, já votaram. Já aprovaram o projeto. E o senhor Marta Rocha, sorrindo novamente, senhor presidente, tenho dito. Bom, é uma cena de teatro ótima para ser levada aí. Viu, moçada? Fazer o teatro da Marta Rocha é ótimo. Então, uma das características da crônica, que é essa possibilidade de usar qualquer outro gênero embutido naquela chamada crônica, essa característica Drummond usa ao absurdo da excelência. Ele faz isso com uma propriedade absoluta e em qualquer das formas que ele quer aproveitar para fazer a crônica. Então, falar de crônica, às vezes parece que é falar de um gênero menor. E eu quero dizer que a crônica de Drummond não parece que é feita de um dia para o outro. Tal o rigor literário, a quantidade de imagens, o trabalho sintático que ele tem para construir uma página literária. Você não pode dizer que é uma página descuidada, feita às pressas, que é completamente perecível. A crônica de Drummond não é perecível. Muitas vezes, no jornal e na revista, a página é perecível mesmo. Embolei o jornal de ontem, embolei a crônica e não vou precisar dela. Mas num caso como o dele, ele é de um rigor extraordinário e rigor literário, né? Então, trabalhar com a crônica de Drummond é, sem dúvida, trabalhar com um gênero literário de primeira grandeza. Então, por isso, a crônica entrando aqui. A segunda questão, eu falei da importância das informações sobre tipos de leitura e a questão da escrita. Essa é uma questão importante para tratar aqui. O que ele diz sobre escrever? Escrever é lavar a alma. Escrever lá no princípio, o que ele diz? Uma coisa parecida com lavar a alma, mas vamos ver aqui. Esvaziar a alma, lavar a alma. E o Teodorico, que era uma pessoa muito simples, ele fala em dor moral, dor de cotovelo, né? Para armar um argumento, como ele diz, né? Então ele leva esse lavar a alma muito para o sentimento mais importante e mais, digamos, generalizado, e tão generalizado que é tratado por todo mundo. Então não faz muita diferença dizer que Drummond fez poemas de amor maravilhosos, e eu nem estou falando da poesia erótica, que é outro caso. Eu nem quero levar agora a cabo, né? Mas para Teodorico, o que Drummond disse de lavar a alma, de falar, portanto, falar de seus sentimentos, né? Para Teodorico era falar de amor, de coisas parecidas com isso, né? Mas para Drummond, lavar a alma é uma coisa muito maior que isso. É também falar de amor, mas uma característica fundamental de Drummond é que ele
tratava dos maiores problemas da humanidade, por exemplo, a guerra, né? Ele tem muitos poemas falando da guerra e, obviamente, deplorando a guerra, né? 914, por exemplo, um ano que marcou muito, ele era menino, praticamente, 12 anos, né? Mas foi um ano de guerra, né? que marcou muito a vida dele, e sobre 1914 ele tem poemas absolutamente fantásticos, né? E tem um poema chamado A Bomba, né? Mas ele fala de muitos outros problemas sociais. Por exemplo, o capítulo do Gênesis fala do absurdo que se fez uma vez no Rio de Janeiro, se começou a fazer e depois não deu certo, foi o seguinte: um prefeito lá, não lembro qual, em 57, resolveu achar que favela era uma coisa muito feia, muito desarrumada e que atrapalhava a visão dos turistas, que aquilo era uma indecência. E resolveu desocupar as favelas e levar o pessoal todo para apartamentos mínimos, em lugares sem saneamento básico, sem coisa nenhuma, no fim do mundo, né? E ele fez uma crônica, esse capítulo do Gênesis, exatamente mostrando o absurdo que era isso. Se der tempo eu vou ler, porque essa crônica realmente vale a pena. Pois é. Então, ele tratava de muitos problemas sociais, de problemas psicológicos. Era um sujeito muito atento a tudo que se passava em torno dele, né? Ele tem uma crônica sobre um casal de pobres esperando o primeiro filho e não sendo atendido direito na maternidade. Para não perder o costume. Oi? Para não perder o costume. Mais ou menos. E até hoje é assim. Olha, nessa área, eu não, sabe, por questões familiares, eu não vou nem entrar, viu? Mas, enfim, falando disso, ele tem uma crônica absolutamente fantástica chamada Nascer. É do Fala Amendoeira. Quem quiser depois confira lá. É claro que ele se chamava João e está esperando um menino que seria parecido com a mãe, que deve ser Maria, não aparece, e pareceria com a Maria e com o João. Não teria nada demais o João, seria apenas a soma dos dois passada ali. E vai por aí afora, não vou contar o que acontece, né? Então, ele trata de muitos problemas sociais, né? Políticos, enormemente, né? Ele fala muito de prefeito, né? Estava na hora de falar algumas coisas sobre prefeitos, se ele estivesse vivo, né? Ele fala muito de prefeito porque é a autoridade mais próxima. Então, muita crônica dele é: excelentíssimo senhor prefeito, acabei de receber o meu IPTU, não era IPTU na época que chamava, né? Acabei de receber o meu IPTU. Imagina o que saía na crônica, né? Então, ele era muito atento a problemas. Ele não era uma pessoa ensimesmado, no sentido de que os seus problemas é que valiam a pena. Não era isso. E o que há de interessante nisso é que você não tem um poema de Drummond que você pudesse chamar de panfletário, que fosse uma construção de laboratório intelectual em que ele falasse da guerra, da violência contra a menina, uma menina que foi estuprada e morta. É um texto maravilhoso de Drummond, é um conto mínimo de umas, não sei se chegam a 20 linhas, é um conto mínimo.
E isso tudo ele falava com todo o sentimento, era um sentimento dele. Não era uma defesa de uma ideia, um panfleto que ele quisesse fazer para a nação, não era nada disso. Tudo saía mesmo do seu coração. Essa era a marca principal dele. Então, quando ele diz que quando a pessoa escreve lava a alma, ele lava a alma de uma, como ele chama, a mundificação do mundo. Ele tenta se mundificar, se limpar, né? Através da escrita. Então, nunca a gente vai encontrar um poema ou uma crônica de Drummond em que eu tenha um panfleto. Não é. Ou ele está se divertindo com o absurdo do que ele tem de pagar de imposto, ou ele está extremamente zangado e denunciando um absurdo da prefeitura, ou do prefeito, ou do governador, ou dos chamados sábios, né? Que são os sábios da escritura. Então, é sempre uma coisa de muito sentimento, tá? E isso vaza a poesia dele, vaza a crônica e vaza o conto, onde ele foi também brilhantíssimo, né? Aliás, ele tem crônicas que são contos. Não é toda a narrativa da crônica que eu chamo de conto, não. A gente que fala, tudo é conto, né? Tem uma narrativa com princípio, meio e fim, curta, é conto. Para mim, não. Para mim, vários contos dele, como esse, isso não é essa crônica, a sondagem, esse texto sondagem, para mim, definitivamente, nunca seria um conto. Mesmo porque tem a particularidade de trazer personagens muito próximas, inclusive o autor em primeira pessoa, como cronista mesmo, né? Então, mesmo o conto narrado em primeira pessoa, é um conto em que há um distanciamento narrativo que não dá para você confundir com crônica. Tem gente que acha que é a mesma coisa, eu não acho de jeito nenhum. Então, nos contos dele, nas crônicas e na poesia de Drummond, você tem esse sentimento, o sentimento, a indignação muitas vezes, ou por divertimento, porque ele tem muito humor também, né? Mas são formas, são questões, são assuntos que saem da alma e que dizem respeito a ele. Não é a coletividade, o mundo, a sociedade, o cidadão. Essas palavras vocês não encontram no Drummond, porque ele trata dos maiores problemas, se confraternizando com o outro. Então é sempre, por mais geral que seja um problema, ele se confraterniza através de um sentimento muito verdadeiro, tá? Então, essa questão por que é que eu escrevo, né? É fundamental, e esse lavar a alma é a forma mais simples de conversar com um carteiro, né? Não era porque isso simplificava a forma de ver dele, mas era a forma de falar para o carteiro. Aliás, uma das características... Não, daqui um pouco eu faço sobre isso. Bom, e sobre essa coisa de lavar a alma, eu quero ir um pouquinho mais fundo nisso, porque aí está a grande característica de qualquer obra literária ou de qualquer obra de arte.
qualquer obra de arte, e mais especificamente, vamos falar da literatura, qualquer obra literária, ela surge da necessidade de o autor se perguntar sobre si, sobre o mundo, sobre a vida. Na verdade, a mesma coisa que o Teodorico fez, quando a pessoa se expressa através da arte, especificamente da literatura, ela está tentando entender o mundo, né? Ele está procurando razões para viver. Fernando Pessoa tem uma frase magistral para falar sobre isso. Ele diz, Fernando Pessoa, moçada lá de trás, se não já ouviram falar em Fernando Pessoa? Português. Muito bem. Esse povo é bom de serviço, hein? Então, Fernando Pessoa disse o seguinte: a literatura, como qualquer arte, é uma confissão de que a vida não basta. O que quer dizer isso? Que a maior marca da nossa humanidade é exatamente a transcendência. Nós, o tempo todo, tentamos ir além do ranelão da nossa vida. Queremos entender um pouco mais do que o que nos acontece, né? Quando nós perguntamos, mas será que tem outra vida? Aliás, ele tem um poema extraordinário que eu recomendo, chamado Especulações em torno da palavra homem, que é absolutamente extraordinário. Especulações em torno da palavra homem. Mas o que é que nós... será que tem vida depois da morte? Por que eu sou eu? Por que eu não sou fulano de tal? Por que isso aconteceu comigo? Será que minha vida vai dar certo? São todas especulações em torno da nossa vida. Desde pequeno, o menino, ele tem uma série de perguntas que ele faz desde pequenininho. Mamãe, como é que eu nasci? Papai, como é que eu vim ao mundo? E coisas assim. O que é isso? Naquela alturinha, é a sua forma de buscar a transcendência, né? De ir um pouco além do que nós sabemos no dia a dia. Queremos saber mais do que 2 mais 2 são 4, e é isso mesmo, e é só isso, né? E vejam, quando o Teodorico, um carteiro de enorme simplicidade, quando ele faz poemas, o que ele está fazendo? Ele está tentando fazer a transcendência, né? Ir além do que seja a vida dele, de entregar cartas, de conversar com o Drummond aqui e ali, de levar comida para casa, né? Ele, pensem bem, estávamos ali naquela crônica, diante de 2 pessoas, uma no alto da produção intelectual, né, mais bem sucedida, e alguma coisa que nascia de uma pessoa extremamente simples, humilde, com toda certeza seria a primeira tentativa daquele carteiro, né? E para ambos era importante lavar a alma, fosse o que fosse lavar a alma, mas para os 2 era fundamental lavar a alma. Então, na verdade, toda obra de arte nos propõe isso mesmo.
ao fechar o livro, ou ao sair do concerto de música, ou do espetáculo de balé, ou da exposição de pintura, ao sair, o que se espera é que indagações fiquem rodeando o indivíduo que teve aquela experiência e que aquilo tenha ressonância na vida dele. É o que o autor também quer, né? É ter alguma ressonância na vida do seu leitor, né? Então, gente, é fundamental a gente perceber numa crônica dessa o quanto nós precisamos da arte, ainda que a gente não saiba disso, né? Porque a arte é que nos traz essa transcendência, né? Há milhões de anos, né? Foi encontrado agora, há pouco tempo, há 2 anos atrás, um fio com uma série de conchas organizadas de uma maneira muito interessante, por cor, por tamanho, e tudo dava a entender que aquilo era um colar. Era um colar para o guerreiro entregar para a amada, era um colar que ele ia pôr no seu próprio pescoço para guerrear, era alguma coisa que ele ia pôr na perna, não interessa. Mas era alguma coisa que não era do corpo dele e que ele precisava para enfeitar esse corpo, para ter alguma coisa a mais do que o que a vida lhe tinha proporcionado, né? E isso há não sei quantos milhões de anos atrás, né? Então, vejam, não importa em que latitude, em que época, em que faixa etária, nós todos precisamos da arte. Precisamos da fantasia que está, inclusive, numa obra aparentemente realista e que parece que faz a soma 2 mais 2. Na verdade, nenhuma obra de arte soma 2 mais 2, né? Faz outra coisa. Então, é importante considerar nisso tudo essa função extraordinária da arte, né? Nem é obrigatório que todo mundo tenha como principal arte a literatura, não é isso, né? Mas é certo que todos nós procuramos alguma forma de beleza que explique algum tipo de reflexão expressa com beleza que vá além do nosso cotidiano, né? Então esse é um dado fundamental. Gente, na hora que vocês me avisam, porque eu vou indo, né? Bom, e o último dado que eu queria apresentar é isso que não está só na crônica de Drummond. A gente podia pensar que esse interesse dele pelo carteiro, pela cozinheira, pela babá, pelo atendente da loja, por 2 meninos brigando, pelo o feirante que está na porta dele, a gente podia pensar que isso existe na crônica porque está na crônica, né? Então, na crônica, Drummond se interessa pelo cotidiano ou pelas figuras do cotidiano, porque é isso que dizem da crônica, né? A crônica fala do cotidiano. Então, poderia dar a impressão a gente de que essas pessoas aparecem na crônica de Drummond. Não é verdade. Essas mesmas pessoas se
simples, a cozinheira da casa dele, a babá maravilhosa que ele teve, a Maria, as pessoas simples de Itabira estão lá nos livros dele. Tanto que no poema mais sofisticado, essas pessoas simples dão a nota principal. Da mesma forma que na crônica essas pessoas estão. Então, o que a gente pode dizer com toda a segurança, com absoluta segurança, é que esse interesse pelo ser comum, sem ostentação, sem grife nenhuma, essas pessoas eram a principal paixão de Drummond. Uma paixão, dentre essas minorias pelas quais ele se apaixonava, uma delas, com toda certeza, eram as crianças, com as quais ele se divertia enormemente. Ele brincava, ele que era tão recluso, tão discreto, que falava tão pouco, no geral, são poucas as entrevistas dele. Se fossem por escrito, fossem ao vivo na televisão, né? A vida dele, por exemplo, no Rio de Janeiro, era sempre a vida de um homem comum. Passar pelo Drummond na rua era passar por qualquer pessoa, qualquer homem, sem nenhuma marca especial. Ele fazia questão muito dessa descrição como forma de vida. Esse homem discreto brincava de pegador no prédio com as crianças, né? As crianças Oi? Pois é. Mas, eles, olha, que pergunta mais ruim que você me fez. Sabe por quê? Porque o livro que ele fez para criança não é grande coisa. Sinto muito dizer. Ontem me entrevistaram e falaram: por que se fala muito pouco dos poemas eróticos de Drummond? Eu falei: tem dois motivos. Primeiro, que o erotismo não está nas escolas, né? Em segundo lugar, que não são os melhores poemas de Drummond. Se as pessoas passarem sem conhecer o erotismo, a poesia erótica de Drummond, não vai fazer grande... Não é melhor, mas é que não vai fazer uma falta extraordinária, para ser sincera, né? E o livro de Drummond para criança, que é ilustrado pelo Ziraldo, se chama Entre Dois Amores. Como é que eles falam? Mila. Eu estou para te dizer que ele tem ótimas páginas para as crianças, nas crônicas e nos poemas, e não nessa obra especificamente, sabe? Ele tem muita crônica que você poderia ler para criança. Aliás, eu fiz isso com os meus. Eu tenho 2 filhos hoje marmanjíssimos, né? De 40 e 44 anos, e eles ouviram Drummond pequeniníssimos. Eles ouviam Drummond demais da conta, né? Então, são histórias engraçadíssimas. A história de um pintinho, a história do menino que queria abrir a família queria descobrir um cofre e ninguém conseguia abrir esse bendito desse cofre, e o menino consegue. As mentiras das crianças pequenas, né? Que para ele eram pura fantasia, né? Quem é que quebrou a xícara? Foi o Puck. E quem é o Puck? O Puck é um cachorrinho. Esse cachorrinho não existia. Então, E ele tem uma crônica sobre dormir. Será que chama dormir? Eu acho que ele fala amendoeira.
O menino janta com a família e depois tem que ir para o quarto, né, para dormir. A crônica desse menino, querendo ficar com os adultos e considerando uma injustiça enorme ele ter que ir para a cama. Ah, meu Deus. É uma coisa assim, de uma preciosidade aqui. Passei pelo pintinho, mas não é o pintinho que eu quero. Gente, o sono, é o sono. Quanto tempo que eu tenho? Já está terminando. Não, mas fica à vontade. O sono. E, gente, mas olha, me desculpem porque eu não li para ler para vocês hoje, tá? Vamos ver o que sabe. O que se passa com este garoto que não quer dormir, acorda cedo, vai à praia, almoça um boi, janta outro, pula feito macaco, está exausto até o sabor da alma. Entretanto, quando o sol se recolhe, ele não faz o mesmo. Pretenderia abolir a noite, prosseguindo infindavelmente nos jogos e experiências do dia claro? Livros especializados responderiam uma pergunta, mas um avô que se preza, naturalmente, jamais recorreria à ciência dos outros para iluminar a sua ignorância. A resposta, então, ele não vai recorrer à ciência dos outros, né? A resposta deve vir da compreensão amorosa, forrada de paciência, que costuma falecer aos avós mais aperfeiçoados. É ele o próprio, né? Não. O guri não quer saltar sempre como um brinquedo que se desse corda infinita. Seus olhos já não têm aquele foguinho azul claro que crepitava durante o dia. Estão baços e estreitos, como convém a viagem do sono. E se o menino não se dispõe a empreendê-la, é porque sabe que irá sozinho, que todos nós dormimos abandonados e a esmo, que o mundo murcha a nosso redor e perdemos todo o contato geral com a correnteza da vida. Se a casa inteira fosse dormir bem, seria um mergulho geral e os sonos se sentiriam solidários. Mas é cruel ir para a cama e... Gente, que coisa nova essa. Enfim, ele está lá pelejando para... Não vou ler, vou ler o diálogo, que é precioso. A mãe leva para a cama e diz para ele assim... Está subindo a escada para ir para a cama. Aí ele para na escada e começa a coçar o joelho. Anda mais depressa, menino. Um momentito. Ele é argentino. Um momentito. Tenho ganas de coçar as rodilhas. Ele mistura português e espanhol, né? Senta-se e começa a coçar-se na calma. Levanta-se e olha para baixo, saudoso, como do alto de um clipper. Mamãe, que é? Amanhã vós me regalás um negócio muito lindo. Que coisa, filhinho? Ainda não sei, mas é um negócio maravilhoso, você sabe? Bem, amanhã você se lembra e me diz. Agora vai dormirzinho, vai. Quero água. Mas, meu bem, agora mesmo você bebeu um copo de água. Quero mais. Deita e a mamãe te traz a água. Sim, vou me encostar. E me conta o caso do Joãozinho e Maria. Vários contos são contados já na cama e o menino parece vencido. A família janta satisfeita. Ouve-se o lamento débil. Mamãe,
que eu esqueci de... Vou traduzir. Eu esqueci de escovar os dentes. Engano, filhinho, você escovou. Eu escovei mal. Vai dormir, menino. E vai por aí afora. Eu vou só ler o finalzinho. As pessoas perdem a paciência, divertem-se, ameaçam, imploram-lhe que durma só um pouquinho. Imagem da vigília, mão no rosto, bocejante e perseverante, sentado no alto da escada, seu pequenino corpo escondido no pijama, parece aguardar que um cataclisma subverta a face da terra e as pessoas crescidas voltem a ser crianças para entenderem a tristura de adormecer. Então ele fala muito de crianças e muitas e inumeríssimas crônicas de criança, né? E todas essas pessoas humildes que eram aquelas com as quais ele travava os diálogos mais interessantes. Eram pessoas que participavam verdadeiramente da vida dele. E sobre elas, ele fez páginas absolutamente fantásticas em prosa e verso. Não só em prosa, não só na crônica, né? Essa é uma marca muito singular dele. A gente, às vezes, vê... suponhamos, né? Riobaldo é uma personagem, digamos, popular, assim como o Manuelzão. Mas eles são descritos por Guimarães Rosa com um requinte de elaboração mental, né? Eram pessoas com uma vida intelectual, com toda a simplicidade da vida, muito intensa. Não, em Drummond, o que agrada a ele nessas pessoas é exatamente a maneira extremamente simples de dialogar com a vida, de viver a cada momento. Quando um sujeito não tinha trabalho e fazia umas coisas meio escusas, o Drummond pergunta, mas de que você vive? Ele diz, me viro, doutor. Me viro. Né? E isso vocês vão perceber quando vocês lerem, muito através da linguagem de cada personagem, que é de uma absoluta perfeição. A linguagem da criança, a linguagem da doméstica, a linguagem do meio contraventor, né? É uma linguagem perfeita que ele traz ali. Por quê? Porque são pessoas que travam com ele um diálogo de igual para igual. E era nessa força assim vital dessas pessoas, assim, de terra, né? Era isso que ele valorizava. E nisso ele é rigorosamente único na literatura brasileira. É a pessoa simples, pela forma simples de se relacionar com o mundo, com o outro, né? com todos os valores. Né? Isso eu acho que é uma coisa extraordinária. E, gente, afinal não foi nenhum poema, né? Eu tinha separado um monte de crônica aqui que não vai dar, infelizmente, mas essa última que... Olha, só um detalhe, acho que é na do cofre, um detalhe para ver como é que com um mínimo... tá aqui. É claro que no meio de tanto marmanjo, foi o menino que conseguiu abrir, né? Ele fala que o pai que já tinha visto num filme como é que abre,
Ah, põe talco. Meu pai disse que é bom, mas como assim talco? Ah, não, ele disse que é bom mesmo. E ele vai dando uma opção de dicas, até que deu uma muito boa, mas o avô desajeitado quebrou a coisa lá de ferro e ficou lá. E o pai queria, todo mundo queria que ele fosse dormir, como todo adulto faz, né? E ele falou, mas como é que eu durmo com um cofre descoberto e fechado? Impossível, não dá para fazer isso. E aí ele resolve falar, não, ó, deixa comigo que eu vou. E conseguiu, foi lá, buscou um negocinho, igual eles abrem porta de carro, ele conseguiu lá abrir, né? Aí, já perdi a mão. Aí, o menino acaba, ele descobriu um dólar dentro lá do cofre e falou, esse dólar é meu. Porque, óbvio, né, que tinha que ser dele. Mas vejam como na minúcia e vejam que é essa dose de sugestão de erotismo que há em muitas coisas de Drummond. Mas uma coisa passageira. Ele conseguiu, né, o menino? O cofre abriu-se docilmente como uma blusa. Pronto, não precisa falar mais nada. Vai falar o quê? Não tem... Então, vejam, ele traz uma comparação, tem esse elemento, né, do erótico aí, passageiro, pronto. No outro em que ele vai falar parece que ele vai falar do doido lá, e ele está falando de Marcel Marceau, que é, acho que o maior mímico que o mundo já teve, né? Enfim, gente, o caso é ler Drummond. Isso aqui é uma parte da prosa dele, uma partezinha da prosa dele. Essa aqui é a poesia completa, tá? E essa aqui é uma parte do que ele escreveu. Mas então, só para a gente ver. Oi? A Bolsa e a Vida, que está aqui naturalmente, né? Mas é a Bolsa e a Vida. Até a explicação que ele dá para chamar a Bolsa e a Vida é ótima. Mas para a gente entender como é que ele escrevia. Eu juro que eu acabo com isso aqui. Esse livro, Fala Amendoeira, bom, como vocês sabem, a crônica já foi um gênero seríssimo, né? Lá, desde a Idade Média, já existia a palavra crônica significando história, e era uma coisa muito séria. E no princípio do século passado, a crônica que se fazia no jornal brasileiro, e também bom, aí é feito no mundo inteiro, é uma crônica muito sisuda demais. E os primeiros livros de crônica de Drummond são ensaios sobre autores, sobre artistas plásticos, sobre Carlitos, enfim. Eram estudos sobre artes ou reflexões sobre assuntos. E com Fala Amendoeira é que ele inaugura essa crônica, esse gênero leve, literário sempre, mas esse gênero leve que conta algumas histórias, que nos faz pensar, mas com essas características sem sisudez nenhuma, né? E o primeiro livro de crônicas dele, longe do estudo, é exatamente Fala Amendoeira, que ele publicou em 57.
Portanto, ele tinha 55 anos, quando ele publicou, recolhendo crônicas que ele tinha escrito nos últimos anos nos jornais. Né? Descobri que eu também não... Essa aqui, em todo caso, como eu sei muito dela, pode ser que não haja tanto problema. É do livro Fala Aleluia. Este ofício de rabiscar sobre as coisas do tempo exige que prestemos atenção à natureza. Essa natureza que não presta atenção em nós. Abrindo a janela matinal, o cronista reparou num firmamento que seria de uma safira impecável se não houvesse a longa barra de névoa a toldar a linha do horizonte. Pousou a vista depois nas árvores que algum remoto prefeito deu à rua e que ainda ninguém se lembrou de arrancar, talvez porque haja destruições mais urgentes a fazer. Estavam todas verdes. Então ele pousou a vista nas árvores, né? Estavam todas verdes, menos uma. Uma que precisamente lá está plantada em frente à porta, companheira mais chegada de um homem em sua vida, espécie de anjo vegetal proposto a seu destino. Essa árvore, de certo modo, incorporada aos bens pessoais, alguns fios elétricos lhe atravessam a fronte, sem que a molestem. E a luz crua do projetor pela manhã, a 2 passos, a impediria, talvez, de dormir se ela fosse mais nova. Às terças pela manhã, o feirante nela encosta a barraca e, ao entardecer cada dia, garotos procuram subir-lhe o tronco. Nenhum desses incômodos lhe afeta a placidez de árvore madura e magra, que já viu muita chuva, muito cortejo de casamento, muitos enterros, e serve há longos anos a necessidade de sombra de transeuntes, e mesmo a outras precisões mais humildes de cãezinhos que passam por ali. Todas estavam verdes, mas essa ostentava algumas folhas amarelas e outras já estriadas de vermelho, gradação fantasista que chegava mesmo até o marrom, cor final de decomposição depois da qual as folhas caem. Pequenas amêndoas atestavam seu esforço, também elas de se prepararem para ganhar a coloração dourada. E, por sua vez, completado o ciclo, tombar sobre o meio fio, se não as colhe algum moleque apreciador do seu azedinho. E como o cronista lhe perguntasse, fala, amendoeira, por que fugia ao rito de suas irmãs, adotando vestes assim particulares, a árvore pareceu-lhe dizer: não vês? Começa a outonear. É 21 de março, data em que as folhinhas assinalam o equinócio de outono. Cumpro o meu dever de árvore, embora minhas irmãs não respeitem as estações. E vais outoneando sozinha? Na medida do possível. Anda tudo muito desorganizado e, como deves notar, trago comigo um resto de verão, uma antecipação da primavera e mesmo, se reparares bem, neste ventinho que me fustiga de madrugada, uma sugestão de inverno. Somos todos assim. Os homens, não. Em ti, por exemplo, o outono é manifesto e exclusivo. Acho-te bem outonal, meu filho. E teu trabalho é exatamente o que os autores chamam de outonada. São frutos colhidos numa hora da vida que já não é clara, mas ainda não se dilui em trevas. Repara que o outono
é mais estação da alma que da natureza. Ah, não me entristeça. Não, querido. Sou tua árvore de guarda e simbolizo o teu outono pessoal. Quero apenas que te outonizes com paciência e doçura. O dardo de luz fere menos, a chuva dá às frutas seu definitivo sabor. As folhas caem, é claro, e os cabelos também. Mas há alguma coisa de gracioso em tudo isso. Parábolas, ritmos, tons suaves. Outoniza-te com dignidade, meu velho. E as crônicas, então, são as outonadas, quando ele estava com 52 anos. Depois disso, 55 anos. Depois disso, ele fez uma quantidade grande de crônicas. E hoje, quando eu estava preparando isso para falar com vocês, eu fiquei me perguntando, mas que livro de crônica? Que eu queria falar de vários livros de crônicas. Mas qual é o livro de crônicas de Drummond que eu gosto mais? E como eu estava com a Bolsa e a Vida, eu falei a Bolsa e a Vida, e vi uma quantidade enorme de crônicas marcadas ali para estudos meus. Aí eu peguei o Fala Amendoeira e falei, não, é Fala Amendoeira. Aí eu fiquei pensando no Cadeira de Balanço, falei, nossa, Cadeira de Balanço tem algumas das páginas mais fantásticas da escrita do Drummond. E aí pensei no Poder Ultrajovem e de Mentiras e Não Notícias, de Notícias e Não Notícias se faz a crônica. E cheguei à conclusão de que a obrigação que a gente tem, viu, moçada? É de ler todos os livros de crônica. Não há como dizer, olha, não há, gente. É de uma preciosidade, sabe? Que desmente quando se fala que a crônica é um texto ligeiro, superficial, né? Que raramente chega a ser literário. Em Drummond, isso é uma mentira absoluta, viu? E eu espero que tenha ficado um gostinho de ler as crônicas do Drummond. Querem fazer alguma pergunta? Nem sei se tem tempo.